Olá, pessoal. Estamos mais uma vez no nosso segundo episódio do Bate-Bola Acadêmico. Aqui, continuando com o Zé Leandro Sioff e ansiosos pelas suas palavras. E lembrar que nós tínhamos parado no nosso último episódio, onde ele falava sobre o nível de atividade econômica que ele tem observado nas empresas, nas organizações com quem ele tem contato. E aí ele ficou de trazer para a gente um pouco do que ele tem observado nessas empresas em termos de crescimento, decrescimento, enfim, as mudanças na atividade econômica que está acontecendo nas organizações. José Leandro, é com você. Olha, Rony, é difícil você falar que existe um setor hoje no Brasil, aliás, a gente pode estender isso no mundo, porque é basicamente reflexo do que está acontecendo no mundo. Nós não somos, evidentemente, o único país que sofre pela crise do coronavírus, né? Mas é difícil a gente mencionar um setor que não foi atingido. Claro que a gente sabe que existem setores que foram atingidos um pouco menos e alguns setores que foram densamente atingidos. Há alguns setores que até a gente pode dizer que a gente pode até ousar dizer que passam por um período relativamente feliz, mas a gente não sabe até quando, né? Mas, por exemplo, as empresas que mais foram impactadas, a gente sabe, a gente começa a pensar um pouco sobre cada um dos setores e cada uma das empresas, a gente percebe, por exemplo, que hotel, pensa num hotel, não tem hotel aberto, pouquíssimos são os hotéis abertos, lazer e entretenimento, bares, né, restaurantes, com pequenas exceções, então turismo, por exemplo, né? Vamos segmentar, turismo, não existe, não tem mais. O turismo caiu até o mês passado 70%, 75% da renda dos rendimentos, né? Das receitas, enfim, não só rendimentos, e a tendência é chegar a quase 100% nos próximos meses. Transporte rodoviário reduziu consideravelmente, transporte aéreo reduziu consideravelmente, nós temos clientes em todos esses setores, enfim. A gente sabe que a indústria também foi densamente impactada, serviços foram impactados, shopping center, agora, por exemplo, na cidade de Ribeirão Preto, voltou a abrir, mas fechou de novo. Em outras grandes cidades, dependendo da política que está sendo adotada, alguns shopping centers estão abrindo em período parcial, mas ainda assim as receitas dessas lojas, especialmente vestuário, está reduzindo drasticamente. Então, nós tivemos vários setores que foram densamente impactados. E o problema desse impacto não é que reduziram as vendas. Muitos desses setores, eles não tiveram vendas. Quiçá tiveram vendas. Então, o impacto é aterrador. Existem outros setores, por exemplo, supermercados, farmácias, setor de telecomunicação, eles não foram tão afetados quanto esses que a gente acabou de citar. Ou seja, tem muito mais pessoas nas farmácias, tem muito mais pessoas em supermercados, mas foi necessário alguns ajustes no modelo de negócio desses setores para que eles conseguissem atender a população. Então, existe, claro, uma demanda muito maior para o acesso, mas tem que ter um controle muito maior para a administração dessa demanda. E uma questão muito importante também para se mencionar é a própria confiança, tanto do investidor como do empresário, né, como do empreendedor, porque mesmo as empresas que não foram tão afetadas, como que fica a questão dos investimentos? Nós vamos investir neste momento? Qual é o aconselhamento, inclusive, que a gente daria para essas pessoas, para esses empresários, né? Então tem muita empresa que parou de investir. E faz sentido parar de investir? Eu entendo que sim. Por quê? Porque as empresas já estão começando a trabalhar com represamento de caixa, estão começando, inclusive, a trabalhar melhor com capital de giro, quando tem. Enfim, então nós temos, inclusive, uma crise de confiança do investidor de todos esses setores, mesmo dos setores pouco atingidos ou dos muito atingidos. Então, basicamente, esse é o contexto que nós temos hoje no Brasil. Muito bom, José Leandro. Então, eu posso dizer o seguinte, as empresas estão buscando meios para se adaptar a um novo modelo de negócio que ninguém sabe qual é ainda. Com toda certeza. Tanto as empresas estão buscando meios para se adaptar num novo modelo de negócio, para atender melhor o cliente, ou às vezes até para capturar melhor esse cliente, porque é um grande desafio, para gerir melhor os seus negócios, e o próprio país, né, também tem que começar a olhar, se atentar para tudo isso e tentar, dentro de todas as suas responsabilidades enquanto Estado, enquanto a própria União, né, vamos pensar no poder, na função
política e uma função, do ponto de vista de gestão do país, né? Essas pessoas que são responsáveis, que têm esse poder de decisão, precisam também ficar atentas a tudo isso para, no mínimo, equalizar melhor a renda e distribuir melhor a renda que não está mais sendo gerada. É um desafio absurdo. Você está dizendo, Zé Leandro, que a economia do país como um todo está sendo colocada à prova em uma situação única e um desafio único. E a pergunta é: os gestores estão fazendo a lição de casa? Os gestores públicos, especialmente? Acredito que os gestores das empresas já saíram na frente e estão se adaptando a essa nova realidade. E os gestores públicos estão fazendo a lição de casa? Eu acho que a palavra-chave, especialmente no início da tomada de decisão brasileira, foi delay. Houve uma certa morosidade para o Brasil tomar medidas. O Brasil estava assistindo o desespero mundo afora, pulou carnaval, o Covid entrou no país, o Brasil assistiu, estou falando sob o ponto de vista de gestão pública. E depois, quando nós começamos a tossir muito, já no meio do oceano, que a gente começou a pensar em possíveis medidas a serem tomadas. Muitas dessas medidas foram criticadas sob o aspecto político, mas eu entendo que o Brasil tomou boas medidas, não foram as suficientes, mas elas demoraram muito, e as medidas foram em todos os âmbitos. A gente teve muitas medidas provisórias, leis, decretos, instruções normativas, como mudanças de convênio, enfim, medidas que a gente consegue perceber que foram importantes sob o aspecto fiscal, medidas que foram soltas sob o aspecto financeiro, medidas discutidas densamente sob o aspecto trabalhista, e medidas, inclusive, sociais. Então, se você me permitir prolongar um pouco mais a resposta, o governo tomou medidas importantes. Por exemplo, a primeira medida que ele tomou foi a MP 936, que muita gente criticou. Nossa, mas como assim que foi uma medida trabalhista, foi uma MP trabalhista, que permitia a redução de jornada de trabalho de 25%, 50% e 70%, e permitia isso dos trabalhadores, por 90 dias, e suspensão de contrato de trabalho por 60 dias. Muita gente falou, nossa, mas que absurdo, é uma medida de direita, não importa se é direita ou esquerda, ou as empresas iam demitir, muitas delas sem condição de pagar os direitos trabalhistas para essas pessoas, e outras empresas iam tentar segurar como podem. Então, essa MP ela veio para quê? Para permitir com que as empresas tivessem um fôlego financeiro para mandar essas pessoas para fora, num bom sentido, não é mandar para fora de uma forma pejorativa, evidentemente, reduzindo o cargo horário ou suspendendo contratos, e quem banca isso é o governo. Pelo quê? Pelo serviço de seguro-desemprego. Então, eu estou reduzindo carga horária, estou reduzindo jornada de trabalho, estou suspendendo o contrato. As empresas não têm mais essa necessidade de pagar esses salários, ou nesses montantes, ou na sua totalidade, se for suspensão de contrato. E o governo banca isso pelo período de ou 60 dias ou 90 dias, dependendo da modalidade que ele trabalhar. Isso foi muito importante. É melhor você ter uma redução de carga horária e receber um seguro-desemprego proporcional a esse período, do que você ser demitido e muitas vezes correr o risco de perder seu emprego. Então, nós não temos opções entre a ótima e a maravilhosa. Nós temos entre a péssima e a razoável. É o que tem. E o Brasil fez o que pôde. Teve a MP 944, foi muito famosa, muito discutida, que foi uma MP de caráter financeiro, um socorro para as pequenas e médias empresas, de financiamento de folha de pagamento para até 2 salários mínimos de salário, juros 3,75% ao ano, carência de 6 meses para pagar para os empresários, dividido em 36 parcelas. Então, as empresas que se encaixavam entre faturamento anual de 360 mil até 10 milhões, elas puderam ter por 2 meses suas folhas de pagamento integralmente financiadas, com a limitação de 2 salários mínimos por funcionário. Uma crítica que esse modelo, que essa MP sofreu, foi que talvez esse crédito não tivesse chegado para todo mundo. Isso é um problema crônico do Brasil, não é um problema dessa MP. Geralmente, o que acontece no Brasil é que a gente já esperava que as empresas que estivessem mais próximas dos faturamentos dos 10 milhões tivessem acesso ao crédito e aquelas próximas ao 360 mil não tivessem.
Então, houve uma crítica muito densa, a gente sabe que teve muita empresa que não conseguiu acesso ao crédito, mas milhares de empresas conseguiram acesso ao crédito, isso foi muito bom. Teve a Instrução Normativa 1932, que prorrogou entrega de DCTF, pagamento de PIS, COFINS, entrega de FD contribuições, teve a portaria 201, que foi muito importante, que prorrogou parcelamentos com a União, era do mês de maio, junho, julho, passou para agosto, outubro e dezembro. Então, quer dizer, foi um socorro financeiro muito importante para as empresas. As empresas optantes pelo Simples tiveram um prolongamento importante também do pagamento do DAS, que é aquele tributo mensal que essas empresas pagam. Enfim, então, houve o prolongamento dos pagamentos previdenciários patronais, o INSS. Então, o governo se preocupou em jogar para os próximos meses, em procrastinar o recebimento desses pagamentos de tributos. Eu acho que isso foi bem interessante. Teve agora, recentemente, o lançamento de um programa que é vinculado ao Pronamp, que não se começou, não foi regulamentado ainda, que aparentemente vai ser uma linha de crédito para até 30% de faturamento das empresas, enfim, mas não se sabe como que esse dinheiro vai chegar, né? Então, existe uma lição de casa, respondendo para você, existe uma lição, entre outras coisas, tá, Rony? Existe uma lição de casa, de fato, que está sendo tomada, que está sendo executada pelo governo, muita coisa ainda precisa ser feita, mas muita coisa já foi realizada, a gente não pode deixar de considerar que isso foi importante. Então, José, falando em Pronamp, as empresas acabaram de receber aí a notificação da Receita de que vai ser liberado esse crédito para elas, inclusive já veio até na notificação o valor que cada uma tem direito de crédito. Mas e por que então que não está acontecendo? Mas vamos deixar essa resposta para o nosso próximo episódio na próxima semana. Gostaria de novo de agradecer, José Leandro, pela sua participação, muito esclarecedora e muito rica. Tudo isso que você falou, eu quero esmiuçar para cada uma dessas MPs. Talvez a gente faça um programa mais detalhado e para você falar para a gente quais os impactos de cada uma delas nas empresas e como que isso vai trazer benefícios aí para a economia como um todo. Obrigado, Zé Leandro. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Zanato, Carol, toda a equipe. E até a semana que vem. Um abraço, José. Obrigado, Rony. Um abraço. A gente vai se falando.